Olá, você está no Café com Caju em E Porquê? Nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. Motoristas acusados de crime no trânsito vão passar por avaliação psicológica e curso de reciclagem. No texto base do projeto 3267 de 2019, enviado pelo presidente Bolsonaro à Câmara dos Deputados, prevendo alteração no Código de Trânsito, entre vários itens, a Câmara aprovou ontem, nesta terça-feira, que motoristas que tiveram o direito de dirigir suspensos por delito no trânsito e tenham sido enquadrados em casos definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, eles vão ser submetidos à avaliação psicológica e também por curso de reciclagem. Pois é, o Código Brasileiro de Trânsito está passando por algumas alterações. Os deputados examinaram o texto base deste projeto 3267 de 2019, enviado pelo presidente Bolsonaro, para que algumas alterações ocorram. Por exemplo, no caso da pontuação, a Câmara estabeleceu que a pontuação da carteira de motorista, na qual a pessoa tem o direito de dirigir suspenso. O novo texto estabeleceu uma gradação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses. Quer dizer, se a pessoa atingiu 20, 30 ou 40 pontos no prazo de um ano. Caso haja infrações gravíssimas ou não. Atualmente, a suspensão ocorre quando você atinge 20 pontos, independente de haver infração gravíssima ou não. Você atingiu 20 pontos, você precisa passar por um curso de reciclagem. Por este novo texto, assim que o motorista tiver atingido esses 20 pontos, ele, com infrações gravíssimas ou não, para cada gradação ele vai sofrer uma sanção. Com 30 pontos, se tiver uma infração gravíssima, com 20 pontos, se tiver uma infração gravíssima, ou com 40 pontos, se não tiver cometido infração gravíssima nos 12 meses, tá? Bom, mas aí a roda vai continuar girando, tá? Para o condutor que exercer atividade remunerada, que é o caso aí de motorista profissional, motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de táxi, aplicativo ou mototáxi, independente da infração. Ou seja, se ele atingiu esses pontos, ele terá a carteira de habilitação suspensa e vai passar por um curso de reciclagem. Ou seja, não é essa farra do boi como muita gente está imaginando aí. Agora com 40 pontos, beleza, eu posso estourar, não vai acontecer nada. Vai sim. E achamos bom, nós aqui do São Paulo de Fato, que faz esse café com caju em porquê, que esse tipo de coisa, sabe, não possa, sabe, o motorista irresponsável não pode cometer vários delitos e achar que ele está livre. Primeiro porque o trânsito é algo que mata e muito no Brasil. O exame toxicológico, ele foi mantido nas carteiras com gradação C, D e E a cada 2 anos e meio. Então você tem carteira de motorista C, carteira de motorista letra D, que você pode dirigir caminhão, pode dirigir ônibus depois de ter feito um curso, tá? E
Então, a cada 2 anos e meio, você vai precisar fazer este exame. Porque quem consome substâncias ilícitas não pode dirigir, porque ele coloca a vida dele em risco e a dos outros também. O uso da cadeirinha foi mantido. O presidente Bolsonaro fez um comentário dizendo que usar cadeirinha dentro de um carro para transportar crianças era um absurdo. Isso deveria ser abolido. Só que no caso de um acidente, se uma criança estiver no banco de trás, sem cinto, ela voa pelo para-brisa dianteiro e morre. E morre. Caso ela não voe, literalmente, ela tem a coluna quebrada ao meio no choque que ela bate no banco. Então, os deputados foram sensatos para manter o uso da cadeirinha. E nesta quarta-feira, a votação vai continuar, porque tem vários destaques, ou seja, alterações em alguns textos, algumas propostas, para melhorar esse Código de Trânsito. Nós voltamos a bater na mesma tecla. Carteira de habilitação no Brasil, qualquer pessoa tira. O camarada só decora o livrinho ali com os sinais de trânsito, algumas regras, vai lá, liga o carro, dá a seta, sai, dá a volta no quarteirão e está habilitado. Não pode ser assim. Para se dirigir é necessário o sujeito ser responsável. É preciso que a pessoa tenha equilíbrio psicológico. Não do jeito que ocorre aí. Qualquer pessoa pega um carro, sai igual um maluco andando pela rua, colocando em risco a vida do próximo e acabou. E acabou. Quantos aí não praticam racha? Quantos não jogam o carro em cima do pedestre que está atravessando na faixa dele? Então, este Código de Trânsito, a meu ver, deveria ser mais duro ainda. Deveria ser mais duro. Cometer um delito no trânsito deve ser igual no Japão. Acabou. A carteira é cassada para sempre. Matou uma pessoa no trânsito, acabou. A carteira é cassada para sempre. Entendeu? Colocou em risco a vida de um pedestre, deve ser punido com 1, 2, 3 anos, ficar sem dirigir. É assim que as pessoas aprendem. Infelizmente, não se pode punir com suavidade. Eu vou mais além. Algumas pessoas vão achar que eu estou sendo radical. Tem uma rebelião num presídio. Se a polícia de choque entrar lá entregando rosas para os detentos rebelados, olha, vocês não podem quebrar cadeira, destruir a cela, queimar colchões. Olha, voltem para suas celas calmamente. Você sabe o que vai acontecer? Eles vão depredar o presídio todinho. Então, meu amigo, existe situação que é preciso ser enérgico. Não fazer aquela carnificina igual foi no Pavilhão 9. Mas deve ser enérgico, sim. Você quebrou, saia da cela e vá lá para o pátio. Entendeu? Tem que ser rigoroso. Então, para esses delitos no trânsito, não se pode passar a cabeça na mão de psicopatas. Eu digo psicopatas. Eu acho que um motorista, seja de caminhão, de ônibus ou veículo de passeio, que ameaça um pedestre atravessando na faixa, principalmente se ele é idoso, fica buzinando, acelerando o carro para querer jogar para cima dele, é um psicopata. E psicopatas não podem ficar no meio onde convivem pessoas civilizadas. Não pode. Psicopatas devem viver à parte. E um carro é uma arma. É igual um revólver.
A diferença é que o revólver você aperta o gatilho. Já o carro, a pessoa pisa no acelerador e pode tirar a vida do próximo. Você está no Café com Caju em e por quê? Nem melhor e nem pior. A minha amiga Selma, que está morando na Dinamarca e acompanha o Café com Caju, mandou um WhatsApp para mim hoje, comunicando que no próximo domingo, dia 28, vai ocorrer em 20 países e mais de 50 cidades o Stop Bolsonaro Mundial. É uma manifestação virtual ou presencial que vai ocorrer em vários países contra a política suicida do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Lembramos que grandes bancos que administram trilhões de dólares, trilhões, não estou falando de bilhões não, estou falando de trilhões, ameaçam retirar investimentos no Brasil caso o governo Bolsonaro não mude a política suicida ambiental que ele está aplicando na região amazônica. As florestas, as árvores na região amazônica estão sendo derrubadas com o aval do governo, tá? Grileiros, madeireiros ilegais estão colocando a floresta abaixo. E eu estou dizendo o seguinte, não é um desmatamento do tamanho da Zona Sul de São Paulo, do tamanho da freguesia do Ó, não. É desmatamento, para vocês terem uma ideia, praticamente do tamanho de um estado de São Paulo. É coisa muito grande. Você precisa andar de avião para presenciar esse assassinato ecológico que está ocorrendo na Amazônia. E você pode estar falando, pô, Caju, você está aí fazendo sensacionalismo. Não é sensacionalismo, não. Quando você derruba muitas árvores lá na região amazônica engloba o estado do Amazonas, Amapá, Pará, Acre, Rondônia, partes do Mato Grosso, tá? O reflexo é sentido aqui embaixo. Nós já estamos no inverno. O inverno faz frio, não faz? Faz. O que está fazendo hoje? Calor, meu amigo. Pode, no inverno, estar fazendo calor? Pode, no outono, no verão, fazer frio? Não. Isso é desequilíbrio ecológico. E tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Por causa dessa violência que estão cometendo lá na região amazônica. Meu amigo, caso não ocorra uma mudança de postura nessa política ambiental suicida, o negócio vai ficar grave. E um detalhe, cada árvore que se derruba na região amazônica não é reposta mais. Aquilo ali vai virando um deserto. Então você acha que os europeus estão preocupados com a Amazônia? Alguns vão dizer, está preocupado é por causa da grana. Não é por causa da grana não, meu amigo. É porque esse desequilíbrio pode também chegar lá e prejudicá-los, entendeu? Então, este protesto que vai ocorrer no próximo domingo em 50 países, em 24 países e 50 cidades, né? É para o mundo aumentar a pressão em cima deste governo. Deste governo que não respeita direito trabalhista de ninguém, não respeita a saúde pública, trata aí a Covid-19 como fosse uma gripezinha, mente
mente ao dizer que não tem dinheiro para pagar mais parcela do auxílio emergencial, que é de R$ 600, e 1.200 para mulheres que são chefe de família. Mente. Mente ao dizer que não tem dinheiro para socorrer essas pessoas. Ameaça instituições políticas, ameaça fechamento de Congresso, fechamento do STF, apoia esses grupos de extrema que prega a violência em vez da democracia. Enfim, é um alerta, porque o Brasil precisa entrar no eixo. Já estamos no mês de junho. Na próxima semana é o mês de julho. O que aconteceu no Brasil de bom? Nada. Nada. Desemprego continua crescendo, população de rua continua aumentando, saúde pública continua sucateada, a educação, idem, também em estado de miséria. As universidades federais, por exemplo, existem algumas aí que até a luz foi cortada. Não existe apoio ao estudo científico. O que é que se pode esperar? E o que é pior, para se manter no poder, o presidente Bolsonaro resolveu pedir bênção para os deputados do Centrão. Entre eles está o senhor Valdemar da Costa, que no escândalo do mensalão, no governo Lula, ele foi condenado. Foi condenado, tá lá, ó, pedindo bênção para esses caras aí, ó. Muitos deles com vários processos nas costas, tá? Tudo gente boa, tudo corrupto. Que se fosse num país sério, já estariam na cadeia há muito tempo. Tá lá, pedindo bênção para eles, para se manter no poder. Então, é hora de trabalhar, se tiver juízo. E tá aí o escândalo Fabrício Queiroz também, enfim, a sujeira tá aí. Alguém que disse que iria ser eleito para não praticar a velha política. Tá fazendo a velha política e pior ainda. Pior ainda. Porque Sarney, FHC e Collor erraram e feio. Mas perto do que eles fizeram, o Bolsonaro, esse pessoal fez coisa de jardim de infância. Pelo menos uma coisa boa ele fez, o Bolsonaro. Ele acabou de sancionar ontem um projeto que autoriza que os restaurantes façam doações às pessoas carentes e entidades carentes de sobras de alimentos, tá? Em vez de ir para o lixo, esses alimentos poderão ser doados. Só que é um detalhe, não pode estar estragado, tem que estar na validade, porque é um crime você olhar a lixeira de grandes restaurantes e supermercados. Você encontra ali doce, comida salgada, tudo jogado no lixo. Eu não vou citar o nome, tá? Por uma questão ética. Mas existe uma grande padaria, uma padaria muito luxuosa ali na Zona Norte, na região da Água Fria, ali, na Avenida Água Fria. Uma vez com a minha família, a gente estava lá tomando um café à noite. Aí eu vi os funcionários recolhendo, né, tortas, doces, salgadinhos, tudo, mousse, e jogando num saco preto. E aí eu, como jornalista, fui lá e perguntei para ele, poxa, mas vocês não vão guardar isso? Falei, não, o que sobrou é jogado fora. Nem para casa a gente pode levar. Falei, meu, mas essa metade de bolo de chocolate aí, sim, vai pro lixo. Se o bolo teve 5 fatias, 3 fatias vendidas, o restante é lixo. A pizza
ali com mussarela, aquele requeijão cremoso, cheio de azeitona. Se a metade foi vendida, sobrou o resto, lixo. Mousse de chocolate, lixo. Não é comida estragada, pro lixo. Então, esta lei veio de bate-pronto, meu amigo. Bate-pronto. Tanta gente aí fora passando fome. Tantas instituições aí de caridade, porque tem gente boa no Brasil, tá? Gente que ajuda, orfanato, asilo, entidades aí que cuidam de deficientes físicos, deficientes visuais. Poxa, meu amigo, essa comida para esse pessoal vai de bom tamanho. Vai de bom tamanho. Sabe, é um crime você ver um supermercado pegar dúzias de frutas, ainda boas, parte boa, mas porque amassou um pouco a casca, joga no lixo. Olha, é um crime. Então, aqui a nossa regra do café com caju e porquê é a seguinte: acertou, a gente elogia. Errou, a gente critica e mostra onde precisa consertar. Nós não caímos naquele erro de criticar por criticar, não. Aqui não é jornalismo com ódio, não. Aqui é com sensatez. Então, parabéns para o presidente Bolsonaro, que sancionou essa lei sem veto. Na íntegra, como foi aprovada no Congresso, ele sancionou na íntegra. Então, mais instituições, mais pessoas terão, sim, direito a ter esses alimentos. Tudo dentro do prazo de validade. Eles não vão receber comida estragada, não vão receber alimentos com prazo vencido, não. Porque o Brasil tem milhões passando fome. Milhões passando fome. Então, veio de bom grado. Você está no Café com Caju em e porquê, nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. Hoje você vai conhecer, no nosso quadro musical, Bob Dylan, um roqueiro. Ele era o ídolo da galera teen na década de 50, quando o rock and roll tinha coisa de 7 anos de existência. E lembro aqui, muita gente pensa, por desinformação, que o rock foi criado por Elvis Presley. Não foi. O primeiro rock gravado no mundo não foi por Elvis Presley. Não foi. Entendeu? Não foi. Então, teve muita gente boa aí que já estava tocando, mas não teve reconhecimento, sabe, devido. E um detalhe, o rock é negro. O rock é negro. Vou citar alguns camaradas aí. Vou citar alguns camaradas que reforçam Chuck Berry, que foi o professor de guitarra do Keith Richards, que é o guitarrista dos Stones. Negrão, Chuck Berry. Negrão. Little Richard, falecido recentemente, negrão. Meu amigo, é muita gente. Muita gente. Muita gente. Fat Domino. Fat Domino foi o camarada que gravou o primeiro rock. E o nome desta canção era Fat Man. Era um gordão, pianista. Gravou em 1948. Só que a indústria norte-americana de música, racista como ela é, quando o Elvis Presley surgiu, pá! O marketing foi pesado em cima dele, para branquear o rock.
E hoje muita gente pensa que o rock não é negro. O rock é negro, meu amigo. O rock é negro. Faça uma pesquisa aí que você vai entender. Entendeu? E o Elvis Presley sempre dizia que o Fats Domino, esse era o camarada que ele tirava o chapéu. Entendeu? Mas vamos falar do Bob Dylan. Bob Dylan, ele nasceu no Bronx. O Bronx, no Nova York, é uma região que lembra um pouco assim a Cracolândia. Muito degradada. Ele nasceu lá, na miséria, não tinha berço, dormia numa caixa de papelão, depois numa gaveta de cômoda. E desde criança ele teve problemas sérios de saúde, que o acompanharam a vida toda. Mas isso não impediu que o Bob Dylan aprendesse a tocar piano, violão, marimba, gaita, bateria. Mesmo com problema de saúde, ele foi empresário, foi produtor, autor de cinema e de TV, animador, comediante e compositor. O que ele ganhou em 15 anos de carreira, de elogios, reconhecimento, muita gente não ganhou em 30, 40 anos. Aos 23 anos ele ganhou o primeiro Grammy, que seria o Oscar da música. Isso em 1959. Você pode estar falando, pô, mas Bob Dylan, não conheço esse cara. Você conhece sim. Você já ouviu aquela música do Roberto Carlos, Splish Splash, que ele gravou na década de 60? Pois é, Splish Splash foi um dos maiores sucessos do Bob Dylan. Ele também regravou em inglês Beyond the Sea, que era uma música francesa, La Mer, que o Ray Conniff regravou. Enfim, muita gente, e fez um sucesso danado. E o Bob Dylan, ele, como era o ídolo da galera teen, dos adolescentes, ele fez muitas músicas falando disso daí. E na década de 60, ele foi indicado ao Oscar por participar do filme Pavilhão 7, ao lado do Gregory Peck, um grande ator de Hollywood. Mas os problemas do coração atormentavam ele. Tanto é que ele fazia um show, num intervalinho ele ia no camarim, tomava medicamento, tal, para poder voltar a cantar. Ele apoiou o senador Bob Kennedy, que era irmão do presidente John Kennedy, assassinado em 63 em Dallas. Em 68, Bob Kennedy estava disputando ali para ser o candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. Ele iria ganhar, ele era ministro da Justiça, mas foi assassinado. Aquilo ali deixou o Bob Dylan muito chateado, porque ele apoiava o Bob Kennedy. E mesmo com problemas de saúde, ele continuou trabalhando, né? E quando foi em dezembro de 73, o Bob Dylan morreu. Mas a curiosidade do Bob Dylan é a seguinte: as pessoas morrem e são sepultadas, ou cremadas. O Bob Dylan deixou um testamento que ele não queria ser cremado e nem sepultado. O Bob Dylan deixou no testamento para que o corpo dele fosse doado, e foi doado, para a Universidade de Los Angeles, para que os estudantes de medicina pudessem usar o corpo dele para estudos. Viveu pouco, mas deixou uma carreira sólida. Ouça Splish Splash na voz do Bob Dylan no YouTube. Você esteve no Café com Caju em E Porquê, nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. Amanhã estaremos de volta.